Eis meu filho muito amado, nele está meu bem-querer. Escutai-o todos vós. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisso apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é meu filho amado, no qual pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meus irmãos e irmãs, nessa data 6 de agosto, nós celebramos a festa litúrgica da transfiguração do Senhor. Jesus se manifesta aos seus discípulos no Monte Tabor. Lá ele manifesta aos discípulos a sua divindade, a sua glória, antecipando a ressurreição. E no alto daquela montanha, o Pai revela a identidade de Jesus. Ele é o Filho amado. E nós somos convidados não somente contemplar a face luminosa de Jesus, mas também escutar a sua voz e seguir seus passos. A liturgia da transfiguração, ela nos ajuda a entender a realidade da nossa vida. Uma realidade marcada pelas dificuldades, pelas cruzes. E nós não precisamos ter medo diante das cruzes. O Senhor caminha conosco. Essa ideia que aparece na primeira leitura de hoje da profecia de Daniel. O povo vivia um tempo muito difícil naquela época. Havia uma perseguição religiosa muito grande. E é diante dessa situação que o povo se sentia abandonado, inclusive por Deus. O profeta Daniel tem uma visão. E nessa visão ele vê um ancião sentado no trono entre as nuvens do céu. E aí ele fala da chegada do Filho do Homem. O texto nos diz
Daniel diz assim: então, diante da chegada do Filho do Homem, foi instalado o tribunal e os livros foram abertos. Inicia então o julgamento das nações. A abertura dos livros significa as nações diante do tribunal divino. E aí Deus vai instaurar o seu reino. Em seguida, Daniel anuncia, portanto, a chegada do Filho do Homem, não um ser humano que vem da parte de Deus, mas um ser de poder divino, mas ao mesmo também humano, na sua glória e realeza, para submeter todos os povos e nações ao seu domínio. Então agora Deus vai instaurar o seu reino. O povo vai ser restaurado a partir desse reino. Portanto, a chegada do Filho do Homem significa que o reino de Deus será instaurado em favor de todos os povos e nações. E será um reino eterno, um reino de paz, de fraternidade. Tal esperança foi concretizada em Jesus Cristo, vivo ressuscitado. O Filho do Homem prefigura Jesus, aquele que veio até nós, o enviado do Pai, para restaurar o reino da paz, da fraternidade que nós sonhamos. É o grande enviado do Pai, na pessoa de Jesus Cristo, encarnado na nossa vida, na nossa história, nós descobrimos: Deus não nos abandonou. Nós não estamos sozinhos. Deus caminha conosco. E seu reino será uma realidade no meio de nós. Esse reino sonhado, de fraternidade, de amor, de paz e justiça. Na segunda leitura, nós temos um testemunho de Pedro. Na segunda carta de Pedro, nós temos um testemunho do apóstolo Pedro. Pedro dá um testemunho sobre a transfiguração. Ele estava lá no alto da montanha. Ele conhece bem essa profecia, porque ele diz que também ele ouviu a voz do Pai, dizendo: esse é meu filho amado, no qual eu pus meu bem-querer, o meu agrado. Portanto, assumir o caminho de Jesus é termos diante dos nossos olhos uma luz que brilha no escuro, uma luz que é capaz de brilhar até na profunda escuridão dos nossos corações, e fazer reavivar em nós a chama da fé, da esperança. Por isso que o nosso texto do Evangelho de hoje fala do relato da transfiguração. Mas seria importante a gente refletir: por que Jesus transfigurou? Por que ele subiu na montanha e lá ele se transfigurou? O corpo de Jesus se tornou um corpo glorioso. Por que ele fez isso? Ele fez isso porque um pouco antes ele estava caminhando com os discípulos para Jerusalém. Era uma caminhada. E nessa caminhada, pela primeira vez, ele falou para os discípulos que eles estavam indo para Jerusalém, mas lá ele iria enfrentar a cruz. Ele falou de cruz. Ele falou de dificuldade. E quando Jesus falou isso, os discípulos ficaram abalados. Eles entraram em crise de fé. Eles desmoronaram, porque dentro deles tinha uma ideia de poder, de glória, que Jesus iria para Jerusalém, ia lá em Jerusalém, ele ia tomar o poder, a glória. Eles estavam pensando em esplendor. E Jesus falou de cruz, foi um banho de água fria para eles. Eles entraram em crise. Às vezes nós também entramos em crise de fé. Diante de um problema, diante de uma dificuldade, diante de uma cruz que surge na nossa vida,
a gente tem crise de fé. Porque nós achamos, como os discípulos achavam, que a glória viria sem cruz. E não vem. Não existe vitória sem luta. Não existe. Às vezes, diante das lutas, a gente desanima, a gente se entrega, ou às vezes a gente não quer. Mas a gente sabe, nós temos consciência que existe, as dificuldades existem, que as cruzes existem, elas fazem parte da nossa vida. Às vezes a gente quer ter vitória sem lutar. Não dá. A vida nos ensina que para alcançarmos uma vitória, às vezes precisa de muita luta, não é pouca não. E diante das lutas, daquilo que se faz contrário, nós não podemos desanimar. Não podemos perder a fé, não podemos perder a esperança. Foi isso que Jesus fez. Jesus chamou os discípulos: vem cá, eu vou mostrar, não desanime não. Olha que bonito que vai ser. Vai ter cruz, sim, mas a cruz não vai ter a última palavra não. Veja, eu vou mostrar para vocês um pouquinho o que vai ser depois. É uma amostra grátis, né? A transfiguração foi um pouquinho que Jesus mostrou para os discípulos que seria a glória. É como se nós fôssemos comprar um perfume e alguém nos dá uma amostra grátis, a gente sentiu um pouquinho do perfume. Jesus mostrou para ele: não desanimem não, não perca a esperança não. Então Jesus se transfigurou no alto da montanha, antecipou um pouquinho para eles a glória, para tirar eles daquela frustração, daquele desânimo. E aquele momento foi tão bonito para os discípulos. Foi uma experiência maravilhosa. O tanto que Pedro percebeu a beleza daquele momento e disse assim: Senhor, que bom isso aqui. É bom ficarmos aqui. Vamos ficar aqui. Se o Senhor quiser, nós vamos fazer 3 tendas. Vamos ficar aqui, vamos morar aqui. Mas uma vez Pedro não entendeu. A montanha não é lugar de ficar. Montanha é lugar de fazer experiência de Deus e de nós mesmos. Às vezes nós também queremos ficar apenas na glória, esquecendo a cruz de Jesus. E às vezes com medo de enfrentar as dificuldades da vida. E diante da cruz nós desanimamos. Como eu disse, tem cruz. Nós enfrentamos. Quem é que não tem problema? Quem é que não tem um problema na família, me diz? Quem é? Qual família que não tem dificuldade? Não existe. Quem de nós, às vezes, não enfrentamos dificuldade na vida? Existe. Mas diante delas, diante desses desafios, nós não podemos desanimar. Nós não podemos, às vezes, pensar, anestesiarmos e achar que isso não existe, que não faz parte da nossa vida. Não, faz parte sim. E essas realidades, eu sempre digo, que nós não podemos fugir das cruzes. Cruz, a gente não foge dela, como Jesus não fugiu da dele. Cruz a gente abraça. E Ele nos ajuda. Pedro subiu a montanha, queria ficar lá. É bom estarmos aqui. A montanha é o lugar, como diz, da gente conhecer Deus. Quem é Ele? É um Deus vencedor, e com Ele também nós somos vencedores. Montanha é o lugar que a gente vai conhecer nós mesmos. Por isso que a transfiguração de Jesus é uma catequese,
que revela aos discípulos e a nós quem é Jesus. Por isso que em seguida vem uma voz do céu e diz assim: este é meu filho amado, escutai. É outra exigência, outro desafio, escutar Jesus. Escutar não é fácil. Hoje nós temos uma necessidade muito da fala, mas pouco nós temos o dom da escuta. E a grande pergunta é: o que nós temos escutado? O que você tem escutado na sua vida? O Pai diz que nós devemos escutar Jesus. Entre tantas coisas que nós escutamos, você tem escutado a voz dele? A voz dele penetra no teu coração, nos seus ouvidos? Ou será que nós estamos fechados à voz de Deus? É preciso escutar ele, porque escutar é uma arte, é um aprendizado. Quando a gente escuta Deus, a gente não só descobre quem é ele, mas a gente descobre também quem somos nós. Por isso que às vezes nós temos medo de escutar, porque na escuta nós descobrimos quem somos nós. A montanha nos permite isso. O que é a montanha? Eu digo que montanha é sobretudo os nossos momentos de oração. Quando você vai num momento de oração, quer num encontro, quer na celebração da missa, é o momento da montanha. E nós precisamos disso. Por que nós estamos aqui agora? Por que você saiu da sua casa para vir aqui à missa? Por que você está nesse momento parado, ouvindo através do rádio, através das redes sociais? Para quê? Porque nós precisamos desses momentos. Nós precisamos de montanha. Porque a vida é dura. A vida é difícil. E se a gente não tiver esses momentos, a gente se entrega, a gente desiste. Por isso que é muito importante. Por isso que nós saímos da nossa casa para vir aqui. Você veio aqui hoje na montanha para alimentar dele, para escutar ele, para contemplar ele. Porque amanhã é segunda-feira. Amanhã é dia de enfrentar as cruzes de cada dia. Ou mesmo a gente volta para casa e de repente eu tenho um problema em casa. Ninguém trouxe colchão para cá, porque nós não vamos morar aqui. Por isso que Jesus desce com os discípulos para a montanha. Jesus não aceitou a proposta de Pedro de ficar lá no alto. Não, vamos descer. Aqui é alimentar, mas é preciso descer, é preciso subir, pois sem a força desse encontro com Jesus, nós precisamos subir a montanha, porque sem a força de Deus, a nossa vida fica pesada demais, e já é. Por isso que nós precisamos descer, com a força do encontro que nós tivemos com Ele, para aí transfigurar um monte de coisa que estão destransfigurados, transfigurar nossas famílias desfiguradas, às vezes pelo egoísmo, pelo fechamento, pela divisão, transfigurar nós mesmos. Quanta coisa que precisa ser transfigurada em nós, quantas coisas desfiguradas. E aí tem o Evangelho, tem uma imagem bonita. Quando os discípulos ouviram a voz, o texto diz assim: eles caíram com o rosto em terra.
caíram, prostraram, desabaram. Às vezes acontece isso conosco. Diante de uma dificuldade, diante de uma cruz, a gente desaba, se entrega. Mas é aí que vem um gesto bonito de Jesus. O texto diz assim: Jesus aproximou, ele se aproxima dos discípulos e tocou neles. Ele se aproxima e toca e diz uma palavra: levantai-vos e não tenhais medo. Acredito que esse gesto, essa palavra é para cada um de nós hoje, para servir para nós, não só nesse momento, não só essa semana, mas em todos os momentos da nossa vida. Quando a gente cair, se sentir prostrado, quando a gente desabar diante de alguma coisa na vida, lembremos disso. O Senhor se aproxima de nós, Ele nos toca com seu amor, com sua ternura e nos diz: levantai-vos e não tenhais medo. O Senhor está conosco, essa é a nossa certeza. Que a transfiguração do Senhor transfigure também a nossa fé, a nossa esperança. Não tenhamos medo das cruzes da dificuldade de cada dia. Enfrentemos, porque Jesus enfrentou a cruz e venceu. E com Ele, como diz São Paulo, nós também somos vencedores. E como vencedores, como Senhor da vida, nesse momento, nós vamos nos colocar em pé. E nesse momento, um sinal da vida, nós vamos fazer uma apresentação de uma criança, que é a vida, a superação, né? A criança é Raíssa Ribeiro dos Santos, a mãe, a Vânia Ribeiro dos Santos, e Anderson Paulo dos